Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Triângulo Nerd Podcast. Estou aqui mais uma vez com meus amigos para trazer um conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Nesse episódio nós traremos as discussões das séries, nosso querido bloco Serializando. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho novamente que trazer eles para se reintroduzirem a vocês. Venham, cheguem mais, meus amigos. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente aqui de Barcarena. Um abraço aí pra galera de Barcarena que acompanha o nosso podcast. E vamos que vamos. Fala galera, eu me chamo Lucas, eu tô aqui me reintroduzindo, mas vamos pra esse próximo episódio aqui, vamos lá. É isso aí galera, então vamos partindo agora para nossa primeira série do episódio. Vamos falar do 6º episódio da 3ª temporada de O Mandaloriano. O Lucas, como já comentou, não está acompanhando a série, mas eu e o Bruno vamos tecer comentários. Eu tenho pouca coisa para falar nesse episódio. Eu tenho para dizer que é meio que encerramento, entre aspas, né? O encerramento, ou o encaminhamento do encerramento do arco da Bo-Katan, nessa responsabilidade que ela toma de meio que unificar ali os Mandalorianos, e que é dado a ela, né, no episódio anterior. Eu acho que essa resolução de arco é muito legal, e a história, ela meio que gira em torno disso, né, desse episódio. Eu acho legal que tu vislumbra ali as questões políticas que estão por trás ali de alianças e respeito entre planetas, etc, e povos. Eu acho isso legal. Eu gosto dessa resolução, eu gosto daquele clima meio faroeste que tem ali no final, do tipo, ela chega lá, aí o Din Djarin pergunta, né, o que você vai fazer quando você chegar lá? Pra enfrentar, né, pra falar com o cara. Aí com seu antigo companheiro, né, ali de grupo. Ela fala, não, eu vou descobrir quando eu chegar lá. Aí ela chega lá e fala assim, véi, é o seguinte, eu te desafio, foda-se. Entendeu? Eu não sei o que falar pra ti, então eu te desafio, vou te vencer na porrada e vou convencer todo mundo na porrada. E eu acho muito interessante também aquela sacadinha. Acho meio safada, confesso. Mas eu gosto porque eu não vi ela rindo. Do tipo assim, não, beleza, tu não tem o sabre e pra gente te aceitar como líder, nossa história diz que tu precisa ter o sabre. Aí eu disse, olha, é o seguinte, ela pegou esse sabre depois que um cara me derrotou, então teoricamente é dela, toma aí de volta. Foda-se, né? Vamos, resolvemos isso aqui, foda-se e tal. Mas eu achei legal, assim, apesar de ser meio safado, eu acho que fez sentido pelo menos, entendeu? E eu gosto desse final, eu acho que esse final é bacana. Mas, cara, todo aquele arquinho ali, tipo, eu não acho que ele é mal feito, necessariamente, sabe? Eu só acho, eu acho ele chatinho, entendeu? Sabe, eu acho que, como eu disse em outro episódio, que Mandaloriano, ele se fortalece nos episódios menores e episódios mais episódicos, literalmente, situações mais episódicas e menores. Só que, no momento em que a série, ela acabou estabelecendo no 5º episódio uma discussão tão grande e interessante, eu gostaria de ver aquela discussão sendo levada à frente com ímpeto e com uma velocidade um pouco maior. E a sensação que eu tenho que dar uma parada, pra mim, tem umas participações especiais de atores aqui, no caso, muito legais, no sentido de ver esses atores em tela e ver eles participando do universo Star Wars, mas eu acho as atuações muito fracas, eu acho que aquela situação dos droids é legal, é interessante de ver, mas pra mim, assim, tá meio perdida ali do episódio, no sentido de, eu acho que o episódio, ele é menos interessante ou menos legal do que ele poderia. Então, eu acho que traz uma questão interessante de a gente ver, digamos, a vida secreta dos droids e ver aquela porcentagem de humanidade neles ali e tal, que a gente já tinha visto na R2-D2, no C-3PO, mas a gente vê isso em outros, né, meio que na população de droids de modo geral. Eu acho isso muito legal e eu gosto do final. Mas o resto ficou mais ou menos pra mim, então eu achei o episódio, no fim das contas, ok. Eu tô achando ótimo, cara. No último episódio que foi lançado, eu achei muito bom lá no momento em que ele dá um tiro pra cima, né, e acerta alguém aleatoriamente. Gente, é mentira, tá? Ele não tá assistindo, briguem com ele pra ele começar a assistir esse porra. Eu achei esse episódio um pouco mais devagarzinho, assim, mas eu gosto muito de quando eles apresentam um universo, um planeta novo, entendeu? Como eles mostram que nesse planeta eles têm toda aquela democracia dos seus líderes ser escolhidos por votação, tem uma opção, mesmo com os droids defeituosos, tem a opção deles desligarem todos os droids, mas eles não fazem isso porque a sociedade não pode viver sem os droids, porque eles estão acostumados apenas a fazer só o que eles bem entendem, e quem trabalha é os droids. E quando a gente para pra pensar, a gente fala assim, pô, mas isso aí é sacanagem com os droids, mas aí não. Ele chega lá no bar e os droids falam, não, a gente precisa dos humanos, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Assim como eles precisam da gente, a gente precisa também trabalhar para eles. Então foi um episódio assim, nessa questão meio que política ali, social,
Foi um episódio bem legalzinho. Como o Rafa falou, teve algumas atuações que não são bem memoráveis, foram só pra estar lá mesmo. Eu acho que foi um episódio bom, quem assistiu deve ter gostado, mas eu achei que foi um pouco forçado, sim, a atuação. Foi aquele negócio, deixa eu aparecer aí, por favor. E quando apareceu, o cara não entregou nada. Mas o final ali, que acontece esse duelo, foi legal. Como o Rafa falou, a conclusão foi bem safada, assim. Quando eu ouvi, eu falei, faz sentido, mas... mas tá sentido, né? Faz sentido, mas também não é assim. Eu não sei se o Lucas concorda com a nossa ideia, né? Mas é tipo assim... Eu concordo, né? Porque faz sentido quando aquele personagem lá conversou com aquele outro personagem lá, ele tinha dito isso, inclusive, né? Então faz sentido. Aí, pois é, né? Continuando aqui, pra quem viu, né? Foi um final muito legal. E eu quero ver aí como é que vai terminar essa temporada, né? Porque, se eu não me engano, vai ter mais 2 episódios. A gente vai aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Porque ainda tem aquele plot do episódio passado, né? Que não foi abordado nesse. Mas a gente vai ver. E eu espero que continue sempre assim. Pra mim, se a série apresentar um pouco para o planeta de como aquela sociedade vive, eu já fico satisfeito. Cara, é isso. No fim das contas, eu acho que é um episódio com excelentes comentários, mas com uma história dele em si fraquinha. Eu acho que no fim das contas é isso. Bom, o próximo tópico, então, sobre o qual vamos comentar agora vai ser a série Yellow Jackets. A querida série aí, sucesso no ano passado, voltou para sua segunda temporada recentemente. Tem, no momento da gravação desse episódio, 3 episódios dela lançados. Eu já tinha assistido a primeira temporada no ano passado e assisti agora os 3 episódios já da segunda temporada. Meus colegas fizeram uma maratona aí da primeira temporada para poder me alcançar na segunda. O Lucas assistiu os 3 episódios já da segunda, o Bruno assistiu os 2 primeiros. E a gente vai trazer aqui, mas eu vou deixar eles começarem, caso eles queiram trazer alguns comentáriozinhos aí da primeira temporada. Então, Lucas, você que não falou aqui no tópico anterior, o que você traz sobre a série? O que você achou mais ou menos da primeira temporada? O que você quer comentar sobre o início dessa segunda? Eu teria algumas coisas bem interessantes pra falar sobre Yellow Jackets, tá? A principal coisa que, inclusive, eu discordo com o Bruno, vou trazer polêmica aqui. Eu não falei nada. Vou polemizar. Não, mas é porque a gente tava conversando em off anteriormente, né? O que eu gosto da série e o que pra mim é o que faz a série ser boa e ser corajosa, inclusive, é ela trazer spoilers pra gente. Ela te dá spoilers desde o começo. E eu vou dar leves spoilers aqui, tá? A respeito de Yellow Jackets primeira temporada. A série se trata basicamente de um grupo de garotas que eram de um time de futebol feminino e que elas venceram o estadual e estavam indo à Copa de Futebol Feminina Nacional. E durante a viagem de avião, que foi um avião fretado ali, particular, o avião ele tem um problema, ele cai numa mata, numa ilha selvagem, numa floresta, e o piloto, o copiloto e algumas outras pessoas acabam morrendo durante o impacto, e sobra um grupo de meninas e o seu treinador. E a partir desse momento elas têm que sobreviver em um lugar completamente inóspito, onde só elas estão ali, a comida é extremamente escassa e elas não têm muitos recursos para sobreviverem. E assim começa Yellow Jacket, que obviamente vai escalonando a um nível ainda maior passados seus episódios e nos mostra que as garotas, elas precisam lidar com um inverno congelante, no qual a comida fica cada vez mais escassa, e elas têm que lidar com assuntos extremamente pesados, como sobreviver por meio do canibalismo. Então, pra mim, a série é corajosa pelo seguinte fato: ela vai pro futuro, ou melhor, para os tempos atuais, nos mostrar algumas das garotas que sobreviveram e hoje em dia estão adultas, beirando os seus 40 anos de idade, e como elas estão lidando com os traumas vividos por conta do acidente. Por que eu acho que isso é incrível e isso é extremamente corajoso? Não é qualquer produto audiovisual que consegue, entre aspas, nos dar spoiler do principal acontecimento. É uma série de terror e suspense. O que eu quero ver? Eu quero ver acidentes, eu quero ver problemáticas relacionadas à vida daquelas garotas. Mas vamos dar um exemplo. A Shauna, entre aspas, não me importo tanto com a Shauna, porque eu sei que ela tá viva lá no futuro. Logo, eu não vou me sentir preocupado com ela, porque ela vai morrer ou não. Ao contrário, eu me preocupo com a personagem, porque o problema, e que a série faz questão de fazer com a gente, é muitas das vezes o fim justifica os meios.
Porque você estar vivo lá na frente, às vezes pode ter sido pior do que você ter morrido. Inclusive, é algo que eu vou entrar no tópico justamente dessa segunda temporada, né? Que mostra uma cena da Natalie falando com a Jack. Você foi sortuda por ter sido a primeira a morrer de nós. Porque lá na frente, elas vão ficar totalmente traumatizadas com o que aconteceu na floresta. E conforme a série vai mesclando entre passado e presente, vai nos revelando também que às vezes morrer é o melhor caminho nesse caso da série. Então, os traumas que elas vivem e as problemáticas é justamente o que enriquece a contracena do presente com as outras atrizes, com as atrizes adultas, e como elas lidam com seus próprios traumas, e a gente percebe como telespectador que todo mundo é ferrado da cabeça, todo mundo é dodói da cabeça por conta do acidente. Isso é incrível. Isso torna realmente a série muito rica. Bom, eu vou comentar um pouco aqui sobre a primeira temporada, como o Lucas fez, né, antes da gente falar sobre a segunda, mas assim, pra mim, a série começou na segunda temporada, no episódio 2 da segunda temporada, tá? Ela faz aquela introdução, né, em relação à primeira temporada, onde mostra como acontece a relação delas, como cada menina é, porque, cara, antes delas sofrerem um acidente, cada uma já era meio perturbada da cabeça, tá? Porque tinha uma dramatização nesse time antes do acidente. Tinha aquela questão ali que uma estava envolvida com o namorado da outra, que outra era viciada em drogas, estava cagando pra tudo. Outra era muito competitiva e já queria tomar frente do time, já queria... Tanto que ela ocasionou um acidente numa amiga. Então tem toda uma dramatização em cima disso antes do acidente. Outro ponto que eu quero falar aqui, eu não gosto de série desse tipo, não que seja de terror, de coisa, mas eu não gosto de série de drama adolescente, entendeu? Então pra mim essa série eu assisti porque realmente o Rafa falou que era boa. Então se o Rafa falou que é bom, eu assisto. Mas eu engoli a série assim no começo, depois eu fui me afeiçoando assim na série. Mas ela trata, assim, o acidente e a atualidade das mulheres, né, depois do acidente de uma maneira bem legal, mesmo que eu ache que, na minha opinião, tá, eu sei que o Lucas não gosta disso, que a gente, não sei porque a gente sempre discute sendo que a gente tem quase que ideia pra tudo, mas a gente sempre tem uma divergência, assim, dessa parte em relação à série. Mas eu acho que a série ficaria melhor pra mim, contando primeiramente como foi o acidente, toda aquela situação. Porque, como eu falei, a série começa na segunda temporada porque realmente ela começa ali, ela starta ali toda aquela problematização. E é incrível, eu vou deixar pra gente falar sobre a segunda temporada depois, mas assim, é incrível o que a série demonstra na segunda temporada. Pra mim, a série começa na segunda temporada, tá? A primeira temporada é muito apresentação, é muito suspense, é muito, será, que hora vai acontecer isso, como é que vai acontecer isso? Eu meio, como eu tava até falando no WhatsApp, enquanto eu estava assistindo a série, ela meio que se tornou muito previsível pra mim. Teve momentos que antes de eu assistir o outro episódio que ia explicar uma coisa, eu botei lá no grupo, olha, eu já sei o que aconteceu aqui, olha, eu acho que essa daqui tá aqui, mas assim, ela meio que se tornou previsível em algumas partes na primeira temporada pra mim. Mas assim, eu aconselho a série, aconselhei a série pra minha namorada, ela tá assistindo, ela tá gostando. Mas é isso, eu não vou entrar muito no assunto da primeira temporada, que é uma coisa assim que eu aconselho os nossos espectadores a ver, porque é uma série muito boa e a segunda temporada tá melhor ainda. Só um comentário rápido. Isso é bem comum, inclusive, em séries desse tipo, de suspense, de mistério. Eles geralmente fazem uma primeira temporada com muitos mistérios, alguns previsíveis, outros não, e depois vão explicando no decorrer das outras temporadas. Inclusive, a gente vai discutir isso sobre na próxima série que a gente for falar, Origem, né, ou From. É bem comum em série desse tipo fazer justamente esse tipo de coisa. De ir devagarzinho, botando alguns mistérios na trama pra responder numa segunda temporada e por aí vai. Galera, agora sim, aviso de spoilers, tá? Provavelmente teremos spoilers da primeira temporada para comentar algumas coisas dos primeiros episódios da segunda. Ou então, assim, o fato da gente comentar certas coisas de certas situações em que estamos na segunda temporada, vocês já vão entender o que aconteceu na primeira. Se você não assistiu a série até agora, ficou interessado pelo que os meninos comentaram em relação à primeira temporada, vai ter se você tiver no YouTube e tal, eu acho que eu vou colocar na descrição aqui também do áudio, dos aplicativos de áudio. Vai ter uma timestamp, tá? Pra você pular pro próximo assunto. Mas entrando agora, então, na discussão da segunda temporada, esse iniciozinho da segunda temporada, confesso que o primeiro episódio não me pegou. Eu gostei muito da primeira temporada, tá? Pra deixar isso claro. Ainda que eu não discordo do que o Bruno falou, eu só não tive o mesmo sentimento dele, assim.
Tipo, as coisas que incomodaram ele, concordo que são fatos, são coisas que estão lá, mas que não me incomodaram, assim, tipo, tem coisas que são previsíveis. O Bruno comentou que tem toda uma introdução, é mais introdução e tal, e o Lucas falou, isso é normal. Então, assim, realmente não me incomodou. Eu acho que tem umas falhas ali na primeira temporada, tem alguns exageros que eu não curto tanto e tal, tem umas digressões ali que tu olha e fala, pô, talvez pudesse ter uns 8 episódios ao invés de 10 aqui, né? Mas não me incomoda, assim, de modo geral eu gostei bastante da trama. E eu não necessariamente discordo do Bruno, porque essas coisas só não me causaram o mesmo sentimento de desgosto que causaram nele, assim. Mas em relação ao primeiro episódio dessa segunda temporada, eu confesso que quando começou, eu fiquei assim, cara, sensação de que eu tô revendo coisas que já foram comentadas na segunda temporada. E, na primeira temporada. No fim das contas, eu percebi que eu tava certo, o que não é necessariamente ruim. É porque o primeiro episódio serve basicamente pra nos recolocar, pra nos reposicionar aqueles personagens. Olha, aconteceu tudo isso aqui na primeira temporada, vamos mostrar então em que ponto esses personagens estão, tendo em vista o que aconteceu, pra que a partir então do segundo episódio, a gente realmente possa novamente dar um pontapé de novo nesses tópicos aqui, nessas situações. Então, nesse ponto, eu até concordo com o Bruno também, quando ele fala assim que dá uma sensação de que realmente a série começa, ou não vou dizer que começa, mas pra mim, parece que toma mais fôlego no sentido de perspectiva futura a partir do segundo episódio dessa segunda temporada. É onde a gente vê assim, beleza, a gente já conhece todas essas meninas, a gente já conhece basicamente todos os personagens que a gente tinha que conhecer, a gente já sabe a personalidade de cada uma, e a gente já sabe o que é que os atos da segunda temporada, onde os atos da segunda temporada deixaram elas. Então, a partir de agora, ou seja, a partir do segundo episódio da segunda temporada, vamos ver aonde essas questões vão levá-las. Então, assim, eu senti que o primeiro episódio foi meio, entre aspas, fraco por conta disso, por ser muito mais um reposicionamento delas, mas o segundo episódio já me pega de novo. Acho que a partir ali do meio dele, começamos a ver novamente os conflitos serem desenvolvidos, as questões delas voltarem a gerar problemas, também ali quando a gente fala do presente, né, digamos assim, ou seja, delas adultas. Eu gosto da interação delas ali na mata, porque não tem mais muito aquela coisa do precisamos descobrir um lugar pra morar, ou tipo, como vamos viver. Elas já sabem a interação que elas têm, então parece que a série meio que dá mais espaço pra, tipo, o que essa situação hostil vai gerar nelas, mesmo depois, digamos, delas terem criado ali uma, digamos assim, uma sociedade funcional, e a gente começa a ver o que essa hostilidade do ambiente vai causar nessa sociedade, que teoricamente estaria ali funcional, até aquele momento, pelo menos, entendeu? E aí a gente começa a ver como é que aquela questão religiosa, digamos, que temos ali, vai afetar, e que é o ponto principal, né, dali pro futuro das personagens. A série prende também a gente no passado, porque por a gente ver o que aconteceu no presente, por a gente ver que só algumas sobreviveram, a gente fica assim, cara, ainda tem muita gente ali. Tipo, o que cacete vai acontecer pra essa galera morrer, velho? Cara, enfim, realmente eu não curto tanto o primeiro episódio, ainda que eu saiba que ele é necessário, mas a partir do segundo eu acho que a série começa a engrenar de novo. O terceiro lida com uma consequência de uma situação muito pesada do final do segundo, que a partir do início da série já fica claro, e aí, spoiler, elas se alimentam do corpo de uma dessas personagens, e aí ver no terceiro episódio, que eu acho muito interessante, que é na sinopse, tá dizendo assim, as meninas sofrem uma ressaca diferente. Eu acho essa sinopse genial, assim. Então, cara, enfim, eu acho realmente que no segundo episódio eu relembrei, a partir do segundo e principalmente no terceiro eu relembrei o porquê que eu achei essa série tão foda na primeira temporada. Queria falar sobre o final do segundo episódio, como a série apresenta a parte do canibalismo de uma maneira incrível. Eles mostram como se elas estivessem num banquete, assim, numa mesa meio que grega, assim, elas estavam todas bem vestidas, e como se elas estivessem num banquete, assim, sabe? Elas começam a sorrir, e o pânico do professor, do treinador a ver aquilo, entendeu? Que ele foi o único que se negou a fazer aquilo, que eu acho até que ele vai ser o próximo. Tem uma apresentação desse canibalismo de uma maneira que eu ainda não tinha visto nesse tipo de série, entendeu? Então eu achei muito incrível isso. Esse segundo episódio da segunda temporada é o que começa ali, dá o start ali pra a dramatização principal da série. Então eu acho que foi uma apresentação incrível disso. Eu ia comentar a respeito sobre alguns personagens terem ficado meio escanteados na primeira temporada, como eu senti o próprio Ben, que é o treinador, e eu achei ele meio escanteado na primeira temporada, mas parando pra pensar, a partir do segundo episódio da segunda temporada, as ações a ação que ele toma ao se negar comer em um momento em que ele tá com fome, torna justificado o escanteamento dele durante a primeira temporada. Porque agora,
por exemplo, nesse terceiro episódio, sem muitos spoilers aqui, já que o Bruno ainda não assistiu, é um episódio que eu particularmente achei meio fraco comparado ao segundo. O segundo ele é realmente mais frenético, ele vai entrar na série, e eu acho que esse terceiro, ele pisa um pouco no freio, é um momento que talvez seja necessário pra gente entender algumas coisas. Por exemplo, o que mais me pegou nesse episódio é justamente o drama envolvendo o treinador. E tu para pra pensar a magnitude dessa tragédia. Não é uma tragédia só pras garotas, é uma tragédia pra todo mundo em volta delas. Porque justamente esse episódio ele vai lidar o que seria a vida do treinador se ele não tivesse pisado naquele avião. Aí tu para pra pensar no que seria a vida do cara, como ele poderia estar feliz, ou talvez não, mas naquele momento como ele estaria feliz, como ele seria, ele estaria bem do lado do cara que ele gostava, do homem que era o namorado dele, como ele não sofreria todos os traumas, como ele provavelmente, né, como a teoria, ele provavelmente não seria devorado pelas meninas, provavelmente eu acho que vai acontecer aí nos futuros episódios. Então é muito conturbada toda essa relação de como elas sobreviveram, mas ao mesmo tempo como não sobreviveram. E Lucas, eu só queria falar assim, tipo, os caras vão fazer um churrasco do treinador, né? Quem é que vai ficar com o cacetinho? Na verdade, seria melhor você perguntar, vamos fazer um churrasco dele, quem vai comer a bengala? Quem é que vai ficar com a picanha? É uma coisa assim que tem que se pensar, né? Então, aí você para pra pensar, por exemplo, quem comeu o pão do hot dog da Jack? Eu acho que foi a melhor amiga, né? A gente sabe que a Thaísa comeu a face dela, né? Comeu o rosto dela. Foi muito bizarro. Mas Então, continue no raciocínio. Tanto que a gente tem um impacto disso, por exemplo, lá na frente, com a Shauna, como ela é completamente perturbada da cabeça. No presente, no caso. E ninguém consegue controlar ela, nem o próprio marido, nem a filha. Ela simplesmente tem os problemas dela. A Thaísa, ela vai continuar com os traumas dela, vai ter os pesadelos dela. Todas elas ficaram traumatizadas. E pra mim, a única personagem que eu passo pano e até o momento pode fazer qualquer coisa e eu vou passar pano é a Natalie. Pra mim, a Natalie era a melhor personagem. É a única que se salva. Única. Porque a Shauna... Inclusive, eu até tive um pequeno debate ali no nosso grupo, eu e o Rafa, sobre quem é pior, a Shauna ou a Jack. Porque pra mim, a Jack, ela é muito pior do que a Shauna. Tudo bem, a Shauna foi lá, traiu a amiga desde antes, foi traíra, além de mentir, enganar e etc. Mas, cara, a Jack, ela literalmente não fez nada quando todo mundo mais precisava dela. Ela simplesmente não fez nada. Ela não contribuiu com nada. E, ao contrário, nas primeiras oportunidades, ela botava lenha na fogueira e criava discórdia entre todo mundo. Agora ela contribui. Foi a primeira contribuição dela. Mas, como diz o ditado, se você não contribui em vida, você contribui em morte. Nesse sentido, foi literal. Existe esse ditado? Nunca ouvi. Cara. Mas é isso, cara. É uma série incrível, tá, gente? Vem com o selo Rafa de qualidade, né? Eu já ia dar os pontos pra pessoa errada. Aconselho todo mundo a assistir. A minha nota pra série no geral, mesmo que não seja o meu foco em série, o meu foco nesse mundo nerd, eu dou um 8, 8,5, quase ali um 9. Porque pra mim, como eu falei, se focasse na primeira temporada, só na história das meninas, ali depois que o avião caiu, eu acho que eu ia ficar mais intrigado, ia ficar mais empolgado com a série. Aí depois, na segunda temporada, pudesse mostrar assim a parte do que aconteceu com elas adultas, com uns leves flashbacks, assim, eu ia ficar mais gostoso, assim, na série. Você ia ficar mais gostoso na série? Qual é o episódio que você aparece que você tá gostoso? Qualquer um, mano. Me olhar e falar, gostoso. Assim. Então, eu vou citar um leve problema aqui que foi mais nesse episódio 3, tá? Mas falando sobre a segunda temporada, que me faz descer um pouco a nota da série. Relacionado ao personagem do Elijah Woods, o famoso Frodo. Ele faz uma aparição novamente aqui nesse episódio, agora provavelmente sendo fixado como um personagem coadjuvante, ali junto da Misty, e ele aparece como um personagem que é teoricamente muito inteligente, resolve mistérios, ele é o cara dos enigmas, ele é o Selbit desse universo. Só que ao mesmo tempo ele é muito burro. E tipo, isso é uma contradição muito grande do personagem, que me fez sentir meio incomodado. Ele é muito inteligente, mas ele é muito burro ao mesmo tempo. Como pode? E é um paradoxo. É uma cena de comédia, uma cena bem engraçada, uma cena rápida ali que acontece, mas pra mim deu um leve incômodo
pelo fato de que ele foi apresentado anteriormente como um personagem que, teoricamente, é bem inteligente. Pra mim, a nota dessa segunda temporada, até o momento, eu vou separar, eu vou distinguir da primeira. Pra mim, a primeira temporada, ela tem uma nota 8,5. Por mais que ela seja estendida, em alguns momentos que poderia ser mais rápida, ter resoluções mais rápidas, nessa segunda temporada eu acho que deu uma leve caída, justamente por conta do primeiro e do terceiro episódio. Então aqui, nessa segunda temporada, a nota da série eu acho que dá uma leve caída para uns 7,5 até o momento. Espero que melhore. Eu não vou dar nota pra primeira temporada, tá? Porque tem tempo que eu assisti, eu lembro que eu gostei. Eu tenho um ano que eu assisti, né? Então eu lembro que eu gostei muito, eu lembro de vários acontecimentos. Mas eu prefiro me abster de dar nota. Enquanto essa segunda eu prefiro me abster por enquanto pra esperar acabar, pra eu saber, assim. Mas a princípio eu concordaria com o Lucas, talvez, acho que um 7,5 por enquanto estaria nesse caminho aí, mais ou menos. Mas assim, é uma série muito boa, tá, gente? Vale muito a pena ser assistida. Agora vamos pro nosso último tópico desse episódio, que é a série From, ou como foi traduzido pra cá, Origem. Essa série ela fez um sucesso tremendo ano passado nos Estados Unidos, quando foi lançada. Infelizmente, só chegou recentemente aqui no Brasil. Está disponível atualmente com a sua primeira temporada na Globoplay. A segunda temporada estreia nos Estados Unidos, se não me engano, até o final desse mês. Aqui o Lucas, eu acho que ele assistiu até o 7º episódio, mais ou menos. Então, vão ter spoilers até mais ou menos o 7º episódio ali da temporada. Mas assim, a série, ela basicamente se trata... Peraí. Galera, eu não assisti a série, tá? Então eu vou ali fazer um bolo enquanto vocês conversam sobre ela. Eu vou fazer um bolo. A série trata de uma cidade e nós não sabemos onde ela fica, nós não sabemos como ela surgiu, nós só sabemos que naquela cidade, todos os dias, quando a noite cai, algumas espécies de monstros com formato humano, mas que meio que acabam se transformando para atacar as pessoas, surgem e todas as pessoas que estiverem fora de construções que não possuem um amuleto específico acabam sendo mortas por esses monstros. E vemos então a chegada de pessoas novas, de uma família de 4 pessoas e mais 2 rapazes nessa cidade, e eles aprendendo como é que a cidade funciona, e o seu relacionamento com os moradores, e o desenvolvimento dos mistérios em torno da cidade e da relação de todos que ali estão. Comecei a série com o pé atrás, porque séries de mistério normalmente me fazem ter assim uma sensação de que, muitas vezes os mistérios eles são impostos de uma maneira meio falsa, meio forçada, e aí, tipo, eu fico meio incomodado às vezes com isso. Às vezes eu acho que a série acaba não resolvendo bem os seus mistérios, e enrolando demais, etc, etc. Cara, não achei isso sobre essa série, assim. Eu acho que a série, ela estabelece bem os seus mistérios, não são forçados. Eu acho que ela não enrola tanto com esses mistérios. Tem uma coisa natural ali de descoberta. Ela consegue trazer mistérios que são naturais, assim. Eles parecem surgir de uma maneira orgânica. Do tipo, cara, como foi que a gente veio parar aqui? Que forma a gente vai sair ou não vai sair? Quem são esses monstros? De onde eles surgiram? O que tem pra além daqui dentro da cidade? O que tem pra essa floresta que tem aqui atrás, aqui perto e tal? E esses mistérios, eles são naturais porque os personagens em si, eles estão descobrindo também. Não é que existe um personagem que tá escondendo o jogo, não sei o que. Não tem isso. Os personagens, eles também estão em busca dessas respostas. Eu acho que isso torna a jornada muito natural, muito orgânica. E não tem aquelas coisas que a gente normalmente vê, tipo, é um personagem, aí ele abre uma caixa, e aí ele tira uma roupa, e aí a gente vê, meu Deus, o que será que este personagem está escondendo com esta roupa? Não tem essas frescuras. O único momento que eu pensei que a série ia apelar pra isso, ela mostra isso num episódio, no outro ela já responde, ela já fala o que aconteceu, entendeu? Não tem muita enrolação. Eu gosto das relações, a forma como as relações dos personagens vão se desenvolvendo, vão sendo trabalhadas. Novamente, que pra mim o forte da série é ela tem mistérios interessantes, mas além disso, ela se desenvolve de uma forma bem orgânica. Ela não soa forçada. Ela não segura todas as respostas. Ela responde coisas e apresenta coisas novas. Ela responde coisas e apresenta coisas novas. Eu gosto dessa dinâmica. Eu acho ela bem dinâmica nesse sentido. Eu acho que ela te instiga a continuar, te instiga a prosseguir. Então, enfim, cara, eu gostei bastante dessa série. Gostei bastante dessa primeira temporada. Acho que sim, valeu o hype todo em cima dela. Fico ainda com o pé atrás
pô, ficar pensando, será que eles vão conseguir responder bem esses mistérios? Então, enfim, fico com esse pé atrás de saber se ela vai conseguir responder bem esses mistérios ou não. Eu acho que o final da temporada dá uma deslizadinha ali. Acho meio mais ou menos, confesso, o final. A jornada, eu acho que, assim, os elogios que eu fiz, né, eles se mantêm, mas acho, sim, que tem escorregadinhas em certos pontos. Tem uma jornada final ali que eu acho que demora um pouco pra acontecer, e aí quando acontece, existe ali um conflito, uma mudança interna, assim, e aí umas descobertas, que eu fiquei tipo, beleza, eles precisam modificar ou crescer essas ameaças, e aí foi esse jeito que eles arranjaram, mas confesso que não curti tanto. Mas enfim, é questão de saber como eles vão desenvolver, de repente o desenvolvimento dela na segunda temporada se torne esse final mais interessante. Gente, é isso, de modo geral, eu encerro meu comentário por aqui, deixar o Lucas fazer os comentários dele até onde ele assistiu. Eu fico em dúvida, mas acho que leva um 7,5, 8 nessa primeira temporada. Acho que ela é bem decente, bem eficiente no que ela faz, cria um clima de tensão muito bom, e é isso. Vai lá, Lucas, brilha. Eu gostei da série até o momento que eu tô vendo. Eu tô terminando o 7º episódio, mais ou menos. Mas eu tenho alguns pontos. Primeiro a reclamar, depois eu venho com alguns elogios e curiosidades da série. O primeiro ponto que eu tenho a reclamar é justamente algo que o Bruno veio falando com a gente ali quando o Rafa recomendou. Eu recomendei a série, o Rafa assistiu primeiro, e aí depois ele confirmou que era boa, e o Bruno não quis assistir inicialmente por conta do trailer. E algo que eu quero reclamar sobre produções de terror do gênero. Por que produções de terror têm que apelar pra jumpscare? Cara, eu não suporto jumpscare. Eu não gosto de jumpscare. Eu não acho necessário pra você criar, pra mim, tá? Do meu gosto pessoal, eu não acho que seja necessário você apelar pra jumpscare pra dar medo ao público. Você não precisa trazer medo com cenas de sustos apenas. E Origem é uma série que já faz isso naturalmente, por causa da temática, da ambientação, de você se colocar no lugar do personagem. Depois de tudo isso que o Rafa falou, por que os personagens só não saem da cidade, só não fogem? A série, ela te dá essa resposta com os personagens principais. Quando eles chegam na cidade, eles falam, bem, pra onde a gente vai pra estrada principal, desculpa. E o xerife da cidade fala, bem, você segue essa estrada aqui reto e você vai chegar lá. E quando eles seguem a estrada reta, eles voltam pra cidade. E eles ficam fazendo isso durante horas e horas e horas, até se perceberem que eles estão presos naquela cidade. Você simplesmente não consegue fugir de um lugar. Então assim, você tem comida limitada, você vai basicamente estar no Yellow Jackets de terror, de mais terror ainda. Que à noite você é perseguido por criaturas que podem te matar se você não se prevenir. Então, só por ter essa ambientação, por ter essa localização, já te dá um medo, já te traz um terror. Não precisa você ter jumpscare, e a série apela muito pra isso em alguns momentos, que eu acho meio desnecessário, sinceramente. Por exemplo, na cena do trailer, em que a gente vê uma criancinha abrindo a janela, logo no primeiro episódio, pra uma senhorinha, né? E quando ela abre a janela, é uma das criaturas. Sabes, assim, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu não tenho essa mesma sensação, sabia? Tipo, eu não me... Assim, jumpscare não é algo que me incomoda, a não ser que, contanto que seja utilizado bem, de uma maneira inteligente. Então não me incomoda, assim, não é algo que eu tenho esse problema. Mas além disso, eu acho que a série usa até muito menos do que eu imaginava, sabia? Eu acho que, assim, deu o quê? 5 jumpscares na série inteira, uma série de 10 episódios com 50 minutos cada, sabe? É tipo, um jumpscare a cada 2 episódios, assim, eu acho bem de boa, entendeu? Assim, nesse sentido. Então, Inclusive, é um elogio que eu gostaria de deixar, mais um elogio que eu gostaria de deixar pra série, que ela é pouco apelativa. Ela não é muito apelativa, ela é muito apelativa no gore, ela é extremamente gore, mas eu não acho que ela é tão apelativa assim, e foi algo que também me surpreendeu. Sim, então, a minha crítica não é sobre isso, mas sobre o ponto que a gente vinha comentando com o Bruno antes dele assistir a série. No caso, ele ainda não assistiu a série, mas o trailer da série apela pra jumpscare, e é isso que me incomoda, entende? Por exemplo, você pega a Residência Hill, Mansão Bly, da Netflix, elas são também séries que não apelam pra jumpscare, na mesma pegada de Origem, mas apelam pra jumpscare no trailer. Isso eu acho desnecessário, porque às vezes parece que a série tá colocando só uma cena aleatória ali no trailer pra dar susto, pra falar, olha, eu sou de terror, hein? Isso eu acho desnecessário. Mas assim, realmente, na série tem muito pouco jumpscare, isso é realmente um elogio, mas os que tem até fazem um certo sentido pra trama, pra você ter magnitude da periculosidade daquelas criaturas lá fora. Como na própria série é dito, as criaturas nunca correm, elas só andam, como se fossem zumbis. Mas quando elas te pegam,
elas fazem um estrago gigantesco, sempre. Então, essa cena, talvez no começo, no primeiro episódio, sirva pra te mostrar o nível de periculosidade dessas criaturas, caso elas consigam te pegar. Cara, deixa eu falar rapidinho aqui. É que, tipo assim, eu coloquei o bolo no forno, né? E eu ouvi em que parte tava. E finalmente eu e o Lucas concordamos, tá? Era só isso que eu queria falar mesmo. Bem, a respeito do gore, sobre um dos pontos que eu queria falar da série. É uma crítica minha. Eu acho que apela demais, eu acho que vai muito além. Inclusive, eu acho assim, devido à periculosidade, óbvio, as criaturas sempre vão fazer um estrago muito grande, mas, cara, é sempre desse jeito. Se não tiver uma explicação, assim, suficientemente razoável pra eles fazerem esse tipo de coisa, é inadmissível. Porque, por exemplo, minha teoria pessoal é que todas aquelas criaturas ali fora são pessoas já mortas. E pessoas que morrem ali dentro viram outras criaturas dessas. Só que... Cara, pior que eu pensei nisso também. Falei, cara, a sensação que eu tenho... sensação não, a ideia é, será que essas pessoas já morreram aqui ou algo do tipo, e aí meio que se tornaram esses monstros, sei lá. Sim, só que não justifica o fato delas dilacerarem as outras pessoas, porque se as pessoas morrem daquele jeito, todas dilaceradas, por que elas não voltam desse jeito, sabe? Com problemas, com defeitos, com o corpo faltando, ou elas só se materializam daquele jeito bonitas, mas quando elas viram o mal de fato, né, quando elas transformam no seu lado maligno, por que elas não ficam defloradas da mesma forma como estavam quando morreram, entende? Então, se a série ela quer ser gore na hora de matar os personagens, e os personagens viram esses monstros, então eles voltariam a ser gore uma hora ou outra. Então, assim, eu acho meio desnecessário, eu acho que vai muito além do que deveria, no sentido de demonstração de violência, demonstração física. A série, eu acho que deveria pisar um pouquinho mais no freio, nesse sentido, mas no sentido justamente da violência ser necessária, aí eu acho que é válido, justamente por causa dos monstros serem criaturas perigosas. O problema da série, e um dos meus elogios, é justamente o fato de o perigo não ser só os monstros. Então, aqui é muito bem trabalhado no sentido de temos um mistério a ser resolvido, e como esse mistério se correlaciona com os personagens em volta da trama. Como alguns personagens têm ligações incríveis. E aqui vai uma das minhas curiosidades e uma das minhas teorias sobre a série, que envolve a abertura da série. Vou dar um leve spoiler aqui. É sobre um personagem chamado Victor. Ele aparece como um senhor meio problemático, ele não parece saber conversar direito com as pessoas, e depois é revelado pra gente que, na verdade, ele é um dos primeiros a chegar naquela cidade. E ele praticamente cresceu assim, sozinho, sem nenhuma educação, tendo que se adaptar àquelas criaturas. Isso, pra mim, tem uma teoria muito forte, muito grande, com relação à abertura da série. E aqui vai uma curiosidade. A abertura, o nome da abertura é Que Será, Será, ou Whatever Will Be. E a letra da abertura da série é basicamente um garotinho conversando com seu pai, perguntando pro seu pai o que ele ia ser quando crescer. Ele seria bonito? Ele seria rico? E o pai responde pra ele: Que será, será. O que acontecer, vai acontecer. O futuro não é nosso para vermos ele. O que será, será. É muito legal você parar para observar essas nuances da abertura, como elas se correlacionam com a série. Talvez com personagens que estavam vivendo ali anteriormente, só, digamos, a Deus dará, esperando ter algo do futuro que possivelmente viria até eles por um acaso do destino, ou porque a cidade, de certa forma, escolheu para eles. Possivelmente a lore do Victor tenha a ver com essa abertura, e ele é uma peça fundamental nessa série e no mistério envolto dela, porque ele sabe de muito mais coisas que qualquer outro personagem ali, por ele estar ali há muito tempo. Só que ele sempre parece uma incógnita, justamente porque ele não consegue conversar com as pessoas. E isso é muito bom da série, porque ela sabe manter o seu mistério mesmo com personagens que já sabem, entre aspas, o que significam algumas coisas. E minha nota para essa primeira temporada, até o momento em que eu vi, o momento tá no seu ápice aqui, porque aconteceu uma coisa muito impactante na série, que inclusive é algo que acontece geralmente no começo de episódio, é algo que chama bastante atenção. No começo do episódio, eles, entre aspas, mostram um mistério, e no final dele é meio que revelado o que de fato acontece, e é sempre algo, entre aspas, impactante.
Teve um episódio, inclusive, rapidamente falando, que o xerife, ele tá olhando pela janela no começo do episódio e ele fica estático olhando pra janela como se ele estivesse vendo um fantasma. E aí eu tava vendo com a Letícia e a gente pausou a cena e ficou, tá, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Ele tá vendo alguma coisa nessa paisagem. Tá de dia, então não tem ameaça nenhuma. Pausamos a cena e ficamos olhando um tempo e a gente não viu nada. E aí depois no episódio mostra que ele tava olhando pra uma caixa no centro da praça, numa grande caixa, e aí tem relação com alguns traumas do passado dele e alguns traumas que iriam acontecer durante aquele episódio. E a gente fica, cara, então era isso que ele tava olhando no começo do episódio? E a série faz bastante isso durante os episódios. Mostra algo no começo e vai explicar depois. Então eu parei numa parte muito impactante. E até o momento que tá decorrendo os acontecimentos do Pacto Grandioso, a série tá desenvolvendo bem. E tá surpreendendo bastante com as diversas reviravoltas na trama que ela tá propondo pra gente. Então, pra mim, a nota da série até o momento é 8,5 de 10. Vou dar uns 8,5. Então é isso, galera. Depois desse comentário sobre a série Origem, a sua primeira temporada, nós vamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso podcast. Agradeço demais as pessoas que chegaram até aqui, que nos ouviram até aqui. Continuem nos acompanhando, compartilhem, comentem, curtam o vídeo ou o episódio em áudio, por onde quer que você esteja ouvindo. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, estamos já com 30 inscritos lá. Bora rushar pra gente chegar lá nos 50 rápido, tá? Pra gente partir pras próximas metas, porque quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Bom, galera, é isso. Eu deixo o meu grande abraço pra todos vocês. Peço o apoio, que vocês continuem nos acompanhando, compartilhem nossos episódios aí com os amigos. Eu vou passar aqui pros meus colegas se despedirem. Galera, eu gostaria de falar que eu não gostei de fazer esse episódio, tá? Eu asmei. Então, é isso. O Rafa não suporta essa piada. Mas é isso, galera. Eu agradeço meus amigos aí por mais um episódio incrível aí, que foi muito divertido fazer esse episódio com vocês. Agradeço quem escutou a gente até aqui. Queria dizer que a gente tá fazendo isso com muito carinho. A gente tá se divertindo muito fazendo isso. Então, por favor, compartilha, curte, comenta, fala com seus amigos. Não esquece de dar opinião do que vocês querem que a gente traga aqui. Coisas nerds pra cá, entendeu? Porque esse é o nosso principal tema. Não só entreter vocês com as nossas nerdices, com as nossas brincadeiras, com as nossas análises, mas também se divertir fazendo isso, tá? Então eu agradeço todo mundo, até a próxima aí e um abração. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, realmente a gente tá se divertindo demais aqui, rolam coisas aqui nos bastidores aqui que vocês não têm nem noção, que a gente pausa pra ir o tempo todo, né? Desastres que acontecem nos making-offs da vida. Mas é muito, muito divertido. E no final sempre sai um conteúdo muito bom. Eu, particularmente, sou o fã número 1 do Triângulo Nerd. Eu sempre escuto os episódios. Por mais que a gente tenha gravado aqui, eu sempre gosto de ouvir depois. Eu morro de rir ouvindo os episódios. E é muito bom também poder rever o que a gente fala e pensar de um ponto de perspectiva na terceira pessoa. Né? Ouvir um cara com uma voz bonita, assim como essa, falando, assim, é sempre muito bom, né? O cara com uma voz assim. Então é sempre muito, muito bom trazer episódios novos pra vocês. A gente realmente tá muito feliz de fazer isso. E a gente espera que vocês estejam gostando também. Caso você esteja gostando, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos. Espalhe a boa notícia pra todo mundo, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Valeu!